situação porque ele não joga, já é desfalque. Segundo, qualquer outro jogador do Cruzeiro mas também já é desfalque hoje. Hoje os titulares do Cruzeiro que não estarão em campo, ó, o Edilson, o Dedé e o Arrascaeta. Só. Pouca coisa. O problema é o Edilson, você tem lá, você tem o Ezequiel ou você tem o Lucas Romero. E o outro time lugar de quem? Quem? Dedé. Manuel. Você tem o Manuel. Não é a mesma coisa, claro, mas é um jogador. Vai jogar contra um time que não chuta gol. E o outro é o Arrascaeta, que possivelmente vai entrar o Rafinha. Deve jogar o Rafinha, entendeu? O Rafinha ou o David, né? O David também tem jogado bastante. Mas eu acho que deve jogar o Rafinha. Mas de qualquer maneira, senhor, eu acho que o jogo o elenco do Cruzeiro, mas o elenco do Cruzeiro é um elenco muito forte, não dá pra desqualificar aqui. Mesmo os reservas ali, eles suprem a altura os que estão saindo. Não, mas a questão não é essa, Pascoal. Eu acho que o principal objetivo do Cruzeiro no ano já foi conquistado, que foi um título aí da Copa do Brasil e aí, consequentemente, uma vaga pra Libertadores ano que vem. O Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro virou turista. O Corinthians tá engasgado com o Cruzeiro, não tá? Perdeu um título, O Corinthians não tá engasgado com nada, o Corinthians tá engasgado que não pode perder. Esse é o engasgo do Corinthians, é hoje. O Corinthians está a 3 pontos da zona do rebaixamento, o problema não é vingancinha. Até porque esse... Pode conferir aqui agora. Coloquei no chip 1, sabe? Aí quando é assim, o que eu faço? Tem que ir lá na Clara pedir um novo chip. Com o mesmo número. O título que foi conquistado que não teve nada de errado. Nada de errado. Belo Horizonte. Foram 2 vitórias. O Cruzeiro levou uma saraivada do Ceará em casa. E bicho hoje deu bravo. Ceará em casa. Exatamente. A informação que eu tenho é essa daí. O pensamento do Cruzeiro é mesmo do... Deixa só Mangalô. Do que vocês têm com a história de matar a cobra no ninho. Vamos tirar o Cruzeiro, o Corinthians se o Corinthians jogar a Série A o ano que vem, é melhor. Ô, Flavinho, mas se você pegar os jogos que o Cruzeiro fez depois da Copa do Brasil, os caras querem mostrar o Cruzeiro fez 5 jogos. Ele tem 3 vitórias e 2 derrotas. E um foi contra a Chapecoense que ganhou. Sim. É um retrospecto muito bom, cara. Então, o Corinthians, aí, em 4 jogos que fez, ele tem 2 empates, uma vitória e uma derrota. O jogo empate hoje do Mineirão. O empate hoje é o favorito. Ingresso baratinho pra encher o estádio. O empate hoje com o Corinthians tá louco de bom. E o que preocupa muito empate, é o retrospecto do Corinthians fora de casa. O Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro, ele só tem 2 vitórias. 2 vitórias. Espanta muito um time que tá brigando até lá em cima, tá tentando uma vaga aí da Libertadores, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que enfrenta o Vasco, não tem nenhuma vitória fora de casa. Agora, o Pascoal falou que o empate é bom. Eu só posso dizer, só dá pra dizer se o empate é bom no sábado. Não, empate é bom hoje. Porque, não. É contra o Cruzeiro. Mas não termina de... Não. O empate, eu só vou dizer assim... Só vale hoje se for vitória. Só vale hoje se for vitória. O empate... Não, mas não terminei uma frase. É melhor não terminar. O empate com o São Paulo foi bom? Olha aqui. Pro Corinthians foi bom? Foi péssimo. Aí depois a Chapecoense ganha do Santos, aí falou, poxa, não foi tão bom assim. Mas eu ia falar, mas ele corta. Por que eu vou te falar que sábado eu falo se o empate é bom? Porque sábado é um jogo que o Corinthians sequer pode pensar em outro resultado a não ser ganhar. Porque se empata hoje é bom resultado, vírgula. Se empatar sábado na Arena ou perder na Arena, o empate de hoje é uma desgraça. O Corinthians vai fazer 5 pontos, Benjamin. Não está fácil. Nos últimos 3 jogos, quantos pontos o Corinthians fez? Nos últimos 3, empatou com o São Paulo. O Corinthians perdeu do Botafogo. Ele ganhou de 2-1 do Bahia, perdeu do Botafogo 1-0 e empatou com o São Paulo 1-1. Uma vitória, uma derrota. Fez 6 pontos. 6? Não, 4 pontos. 4 pontos, uma vitória. Então, seu Oswaldo Pascoal, faz 5 pontos. Não tá assim, não tá fazendo 5 pontos fácil. O jogo do sábado contra o Vasco é preponderante. Se o Corinthians ganha no sábado, aí eu vou te falar que o empate de hoje foi bom. Empatar hoje, não dá pra saber. Por que eu acho que o Corinthians... Que desmedo que você tem, Benjamin? Que o quê? Desespero, medo, cara. Não, mas desespero não é medo, não. Eu já cansei de ouvir. São dois opostos aqui. Eu já cansei de ouvir. Ali é uma confiança. Ali é uma confiança que não vai acontecer nada. Se jogar de costas, vai ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro quer nem... Esse daqui já tá horrorizado. Ele tá horrorizado. Tá na Série C. Ele tá pálido aí quando ele fala aí. Não empalideceu. Não tô, não. Acontece o seguinte, canso de ouvir nesses anos aí, olha, quando caiu o Corinthians, quando caiu o Palmeiras, um papinho é sempre o mesmo. Não cai. Falta 5 jogos. Aí, mano, pra você. Não falei que é pro Mano. É pra todo mundo. Mas o Corinthians só precisa de mais 5 pontos, hein? Falta
5 pontos nos últimos, não vai ir pra somar 5 pontos. Vamos lá. Só empatar, você falou pera. empate é ruim. Se o Corinthians empatar 5 jogos, ele consegue a quantidade de pontos Sim, que ele os faz. Mas de últimos repente não ele empata, pode, aí perde de repente ele pode se igualar ao time perdendo o número de vitórias. Gente, o futebol... 5 empates A não é nota bom de negócio. corte hoje é Gente, 45. ó, tudo bem, mano, é a tua opinião, eu respeito. Não, Vou minha dar opinião minha. não é matemática. As 2 vitórias? Então. Ok. Mas pelo futebol que o Corinthians está jogando, dá pra... Chapecoense, dá no pra ano que o dizer- Corinthians Então você tá caiu, na concordando penúltima comigo? rodada Sim. tinha o Vasco em casa, ele perdeu pro Vasco por 1 a 0. Chapecoense, Era só Vasco. ganhar do Vasco no Pacaembu. Mas Perdeu e Chapecoense vai pra... está disputando Pra não cair. Pra não cair. E o Vasco pegou o Santos segunda-feira no Alguém Pacaembu. aqui, alguém falou, o Santos... Então, O problema desses jogos do Corinthians, agora sem querer zoar o Corinthians, o problema desses jogos contra o Vasco e contra a Chapecoense é o momento que Vasco e Chapecoense também passam no campeonato. Passaram a ser confrontos diretos, mano. Passaram a ser confrontos complicado, diretos. Flavinho. O Chapecoense tá Pera, lutando deixa eu pra não terminar, cair e o Vasco tá lutando pra não cair também. Eu quero só terminar o que eu ia falar. Então, eu canso de ouvir falar o seguinte, falta 5 jogos. Mas empatar com o Cruzeiro é ruim? Tá. Que Todo mundo vai dar isso? xilique quando os outros interrompem. Não, mas é que tudo bem, pode interromper, mas deixa eu só terminar. Eu não consigo terminar uma. Lá vai. Olha aqui, Agora o que eu tô só querendo falar é o seguinte, eu canso de ouvir nesses anos todos, desde que começou pontos corridos. Vem cá, Primeiro, time grande não cai. Time grande cai. Gigante é que não cai. grande cai. o Palmeiras não é gigante? Gigante, eu não sei. O Corinthians não é gigante? Eu vi uma frase dessa, acho que foi o Bubu que falou pra Tô te mim. perguntando, o Grêmio é gigante? Time grande cai, time gigante não Tá cai. bom, tô perguntando, o Grêmio é gigante ou não? O Grêmio é gigante? É. Campeão da Libertadores. Não? Não sei. O Palmeiras nunca é gigante? caíram no Grêmio é Brasil. Campeão da O Libertadores. Corinthians é Santos, gigante? Flamengo, só isso? Em São Paulo. De São Paulo. Ó, o que eu só quero falar é o seguinte, Time ó, grande falta- cai, São gigante Paulo caiu não no cai. Paulista. Faltam 5 jogos, não cai. Gente, vai somar ali, vai pegar 2 galinhas mortas lá, vai ganhar. Gente, que isso, calma. Aí o que acontece? Cai. Qual é o seu temor? O meu temor é cair. E digo mais. Mano, você precisa conversar eu um digo pouco mais, com eu digo Pois é. mais. Esse papo de falar, o esporte estava rebaixado, a gente deu aqui no programa, esporte já era. Tá fora da zona de rebaixamento. Ceará já era. Chapecoense. Essa aí vai ser a baba do campeonato agora. Aí vai lá ganhar do Santos. Lá embaixo, os times estão O tirando Ceará o Paraná. deu uma arrancada boa. Tirando o Paraná. Discordo. Tudo bem. O América tirando Mineiro, Paraná, América Mineiro América já caiu e o Vitória tá com os 2 pés na Tirando Série o B. Paraná Clube que já caiu, os outros não caíram. Tem vitória. Se o Corinthians perde hoje, meu amigo, e tem um empatezinho sábado na Arena contra o Vasco, perde, e aí vou falar vai, por quê. faltando 3 rodadas para a zona de rebaixamento, Vamos lá. começa o desespero. Vou falar por que o empate não é ruim. Em 2007 pegou o Vasco, Penúltimo jogo no Pacaembu. atropela. Pacaembu esperando, vai dar lotado, Pacaembu lotado, e todo mundo falava assim, hoje ganha. Você tá comparando. Hoje ganha e Deixa salva. o Mano falar, cara. Tô esperando. Hoje ganha e salva, não é? Perdeu de 1 a 0 gol do Kardec. E ainda tinha os mais otimistas, porque eu ainda falei, caiu. E tinha os mais otimistas que falavam o seguinte, não, vai pegar o Grêmio já não tá nem aí com Vamos nada, lá. não cai. Agora posso Disputou a falar? Série B. Posso falar agora? Então Pode. vamos lá. Primeiro, não cabe a comparação, por mais que se a gente fizer o comparativo de rodada a rodada, nessa mesma rodada, comparado com o time que caiu em 2007, o Corinthians tinha 1 ponto a mais. Porque Aquele time tinha 1 ponto a mais. Já ocupava a zona de rebaixamento, estava ali naquele bolo. Mas já tava na zona de rebaixamento? Naquela época, sim, já estava ali brigando bem próximo ali da zona. Se não estivesse dentro da própria zona de rebaixamento, estava muito próximo. Hoje, o time do Corinthians é totalmente melhor em todas as posições do que aquele time de 2007. Isso eu concordo. Em todas. Então já tem um negócio chamado perspectiva. O time do Corinthians, ele não tem jogado bem? Tá Não adiantando. tem jogado bem. É óbvio que não tem. acho que tá, Mas não dá pra comparar. Seu Aquele copo time, bem gente, cheio, peraí. Tinha Zelão, número. Fábio Ferreira, na frente era Finazzi e Clodoaldo. Gente, não dá, cara. Não dá. Era um time horroroso, horroroso. Por mais que você tivesse aquela expectativa, nossa, é o corintianismo, vamos torcer, não vamos abandonar o time e tudo mais. O Corinthians horroroso daquele jeito, ele perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco. Conseguiu a façanha de perder pro Vasco. O Corinthians dominou o jogo, mas enfim, o Allan Kardec fez aquele gol e praticamente concordo com o Benja, rebaixou o Corinthians. Hoje, o Benja falou, o empate aí no Mineirão contra o tabela lá, Cruzeiro, o sábado irá dizer. Eu não acho, Pascoal, que o empate hoje pode ser descartado como um bom negócio. Porque por mais que o Corinthians empate, e vamos colocar que o Vasco vence o jogo dele, empatam em número de pontos. Sormani, o jogo de sábado para o Vasco é muito mais fundamental do que para o Corinthians. Eu vou falar o porquê, vocês vão me compreender.
A tabela do Vasco é horrorosa. É horrorosa. É muito difícil. O Vasco, ele pega hoje o Atlético Paranaense, depois ele pega um semicampeonato paulista. Ele pega o Corinthians jogando em São Paulo, 2 jogos no Rio contra São Paulo, Palmeiras, encerra o Campeonato Brasileiro, a última partida. Não, os 2 jogos são no Rio. No ano do Vasco. Os 2 jogos são no Rio. Então, não, mas os 2 jogos são no Vasco e Rio. Palmeiras é aqui. Aqui no Rio. O Vasco e São Paulo é aqui no Rio, não é em São Paulo. São Januário. Eu falei. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Eu falei. São Paulo e Falei, o Vasco, desculpa, arrogante. Eu entendi que arrogante você não, falou que ele tá prestando atenção. Desculpa, Gênio. Não é, Não tô cacete, prestando você é atenção. chato, velho. Você não presta atenção e Nossa, quer é muito corrigir os outros. babaca, velho. Vai, Babaca fala é aí. você, larga você. Vai. Presta atenção no que eu tô falando, fala a boca. Vai, fala, O negócio é o seguinte, o Vasco ele pega 2 jogos aí. Escuta você. Calma, Você é muito babaca. Porque eu tô no ponto, eu tenho pessoas falando comigo. Eu entendi errado. Eu não te Só corrigi. isso. O que eu falei que eu fui arrogante? Eu falei, os 2 jogos são no Rio, por Sim, isso que eu falei, eu entendi errado, só Eu sou isso. babaca porque Só eu falei isso. que- Não, você tá arrogante demais. Arrogante é você que não presta atenção no que eu digo. Prepotente. Cala a boca. Vai ser babaca. Vamos lá. Eu que mudei. Eu que mudei. Então vamos lá. Vamos lá. O Vasco, ele enfrenta o Corinthians em São Paulo. 2 jogos no Rio de Janeiro contra São Paulo e contra Palmeiras. Encerra a última partida dele, a finalista dele, o último jogo, é contra o Ceará, que pode estar precisando desse jogo de uma vitória para poder ficar na Série A. Então a tabela do Vasco é horrorosa. É horrorosa. Eu acho sim que o Vasco, mesmo que tiver empatado com o Corinthians em número de pontos aí no Clássico de São Paulo, ele precisa da vitória, muito mais do que o Corinthians, porque o Corinthians ainda tem uma tabela mais confortável. Ele pega uma Chapecoense, que é um adversário direto também, jogando em São Paulo. Cabe ao próprio Corinthians fazer o dever de A casa dele. Chapecoense ganhou do Santos jogando em casa. Mano, se e o Corinthians- Santos hoje tá no Você viu a momento... partida que o Santos fez? E o Corinthians tá fazendo o quê? Aí que tá, Benjamin, o Santos, dentro do Campeonato Brasileiro, ele vem mantendo uma regularidade. A partida que ele fez contra a Chapecoense não foi mérito da Chapecoense, com todo o respeito que tá brigando aí também, e pode ser que escape. Foi mais demérito do Santos do que mérito da Chapecoense. O Santos ele não jogou nada. E qual- Dá a impressão que estão sabotando Tudo bem. a cidade de São Tudo Paulo para bem. não E, continuar tudo jogando bem. pra E tirando o jogo contra o São Paulo, qual foi a grande atuação do Corinthians? Nenhuma. E o que Mas é tem que de dá, confortável Benjamin, nisso? dá pra pensar que o Corinthians pode render mais pelos jogadores que tem. Não dá pra comparar com aquele time de 2007 Falta que 5 caiu. rodadas e o time tá a 3 pontos da zona do rebaixamento com esse timaço todo. Mano, se o Vasco Põe a vence o tabela jogo dele aqui. em casa hoje, Põe a tabela. resultado normal, e o Corinthians perde fora do Cruzeiro, Se o Vasco resultado quer, normal, ganha se o Vasco ganha hoje em casa, do Atlético Paranaense, tal, o Vasco tá desfalcado. E o Corinthians perde o jogo dele, que é um estado normal, o Vasco ultrapassa o Corinthians na tabela, e aí pro Vasco seria bom empatar com o Corinthians em Itaquera. Mas é que tá, Rodrigo. É Se complicado fica pro Vasco. 41-40 pro Vasco... Olha a tabela do Vasco. Então tá bom, mas eu tô dizendo, o Vasco ganhando hoje o jogo dele, e o Corinthians vai a perdendo, 41. ele vai a 41, ele passa Se o o Corinthians Corinthians. perder, E aí fica tem em 40. Corinthians E se e o Vasco, Sport- ele pode empatar e se o e Sport fica jogar à pelo frente. empate? E se o Isso que dá Sport valor. hoje ganhar do Vitória, Esses 3 times, E o Ceará, Sport Vasco ganha- e Sport, podem passar o o Corinthians Sport hoje. ganhar do Vitória, Ele passa passa o Corinthians em número de vitórias. Passa o número de Se o vitórias. Corinthians perder, claro, estamos considerando uma Tudo bem, derrota. por isso que eu tô falando, o empate hoje é bom. O Ceará pega o... É o Sport, né? Não. Não, esse Sport Pega Vitória. o Bahia fora, pega o Bahia fora. Bahia. Pega o Bahia. Se o Ceará empata com o Bahia, Ele fica atrás do Corinthians ainda. mas ele fica com o mesmo número de pontos. Não, 39, tá um com a menos, 38, um a ele menos fica com por Corinthians. O Ceará precisa- o Ceará e o Se o Vasco Ceará, e o vamos Sport supor, precisariam se ganhar. o Ceará ganha do Bahia, Vai a ele 42. vai a 42. Ele também passa. Gente, não tem situação confortável Acho- nenhuma não, no Corinthians. nenhuma, também É acho. isso que eu tô querendo Tem, falar. não tem, também acho. Zero. Não tem. O Corinthians só depende dele. Se ele vencer os 2 jogos que ele tem em mundo, casa, mano, todo mas é que mundo tá, embaixo Flavinho. depende Ele só elimina a chance contra o Se adversário o direto. Corinthians só depender dele, cai. Se o Corinthians só depender Discordo. dele hoje, cai. Discordo. O time do Corinthians ele pode render mais do que tem rendido. Gente, tá bom. Você perguntou pra mim se ele tem bola pra sair. Então vamos lá de novo. Vamos lá. Me fala no segundo turno. O segundo turno, vou ampliar o leque. Olhou e falou: caraca, como jogou bola o Corinthians? Me fala o jogo. Só o São Paulo jogou bem. Não foi excepcional, jogou bem. E o resto? O resto foi capengando. E o que me leva a crer. Sofrendo. E o que me leva a crer que esses próximos 5 jogos o Corinthians vai jogar bola que não jogou o campeonato O inteiro. sinal que teve no último jogo. O time jogou Gente, bem. jogou o que jogou porque era o São Paulo na arena. Tremendo. Porque se o Corinthians perde esse jogo, perde o tabu, você sabe o que acontece no Parque São Jorge. Sobrou pro treinador do outro time. Você viu o que aconteceu. O outro time sobrou. Ia sobrar aqui.
Então, meu amigo, eu não tô vendo, tá tranquilo, tá favorável, tá gostoso. Não tá. Mas você acha que o empate não é... Acho que a minha pergunta pra você... De novo, de falar, a primeira... o empate é bom. Se ganhar do Vasco eu vou te falar no sábado. Se o Corinthians ganhar do Vasco, vou te falar, o empate foi bom. Se empatar hoje e os resultados forem adversos e dar uma zica no sábado, porque vou te falar, o Vasco hoje, gente, tá mal, mas o Corinthians também tá. O problema é que nesses jogos do Corinthians pode acontecer qualquer coisa. É muito imprevisível. O time está jogando muito mal e os adversários, esses dois que o Corinthians conta com os pontos, Vasco e Chapecoense, estão aí lutando pela mesma coisa, né? E o adversário do Corinthians hoje é o mais difícil desse pessoal que está de 13º para baixo. O Ceará pega o Bahia, é difícil, fora de casa, é difícil, mas não é mais difícil do que o Cruzeiro. O Vasco joga em casa com o Atlético Paranaense. O Vasco é um jogo duro, O Vasco tá desfalcado, o Maxi Lopes é um jogo duro, fora, é um jogo duro, Furacão bem completo. É um jogo duríssimo, mas está jogando em casa. Que eu acho que dá uma equilibrada. O Sport pega o Vitória. Flavinho, que tá mal no o Corinthians campeonato, tem mas também 3 tá jogos fora, Flavinho. Os 3 adversários fora do Corinthians são o Cruzeiro no Mineirão, é o Grêmio na última rodada lá e o Atlético Paranaense na Baixada, que também não é São fácil. 3 jogos, aí é mais, por exemplo, o O Atlético Corinthians não é pode mais perder difícil pra Chapecoense e pro Vasco em casa. Ponto. Por isso que eu tô falando Ele do pode empate perder hoje. Ele pode até perder hoje. Só que se perde hoje, entra em parafuso. Não, eu também acho, concordo com você que é complicado. O emocional começa Eu a... concordo com você. Mas o Corinthians tem que olhar pra tabela e ver isso. Gente, se a gente perder hoje pro Cruzeiro, não é nada de outro mundo. Nós temos 2 jogos em casa contra Chapecoense e Vasco. Que ganhando tá ali. Então, por isso Mas eu sei, é complicado. Por isso que eu tô te falando, Sormani, é o C. Por isso que eu tô te falando. Gente, nada hoje mostra o time do Corinthians e fala assim, pô, vai ganhar, tá tranquilo. Não tá. Não tá, gente. Mas você acha que os jogadores... Só uma pergunta. O São Paulo, você falou, só jogou bem daquele jeito porque era contra o São Paulo na Arena. Os caras estão sabendo, eles estão olhando a tabela. Eles sabem que eles precisam jogar até melhor do que eles jogaram contra o São Paulo, contra o Cruzeiro. Ou você acha que os jogadores do Corinthians não sabem isso? É óbvio que sim. É óbvio. Eles veem a tabela. Ontem a entrevista do William. William, você tá... É fácil dizer, não estou olhando para a tabela para ser campeão. Claro, me dá aquele friozinho na barriga, porque o time pode ser campeão, então a gente tem que entrar em campo com mais responsabilidade. É o caso oposto do Corinthians. A entrevista do Henrique ontem, a gente tem que ir lá e ganhar do Cruzeiro, que vai fazer o quê? Tem que ganhar do Cruzeiro. Pô, mas isso é óbvio. Então, e por isso que eu não digo que o empate seja um mau resultado pro Corinthians. O empate é um bom resultado. Não é mal. Não é mal. Soma um ponto. 2, não perdeu. Isso do ponto de vista emocional, psicológico, é muito importante. E se o Vasco ganha hoje, o Vasco ganha, que é contra o Atlético Paranaense aqui em São Januário. A classificação. E se o Sport... Empatar com isso vai a 41. E se o Sport ganha do Vitória no Barradão, que não é impossível... Faz 40 o Sport, o se empatar o Sport Corinthians tem 41. Ô, Benja, se o Corinthians passa o 37, o Sport tem. Se o Corinthians empatar, ele vai para 41 pontos. Não se empatar. Certo? Você falou o quê mesmo? Falei, se o Sport ganhar e o Vasco Faz a tabelinha ganhar... lá pra gente ver. Se o Sport ganhar, ele fica com 40. Um atrás do Corinthians. Se o Vasco ganhar, ele iguala o Corinthians e passa o Corinthians, iguala no número de vitórias, mas perde no saldo de gols. Então continua atrás também. O empate hoje é um tremendo resultado. É ótimo. Ele não é ruim, ele não está jogando contra a Chapecoense. Ele continua na frente. Lógico. Tanto do Sport quanto do Vasco e quanto do Ceará. Independentemente dos resultados do Ceará, do Vasco e do Sport. Então, o Corinthians segue em 13º. Em outras circunstâncias, eu concordaria. Nessa atual, não. Esquece um pouco o número, pensa no desempenho. Dessa segunda metade da tabela, quem tá jogando mais que o Corinthians? Ceará. Acho que o Bahia tá jogando, o Botafogo tá jogando, o Ceará tá jogando. Vasco tá jogando o Vasco mais deu que o um Corinthians. sinal, o Sport tá jogando mais. Esse que é o problema. Esquece a numeração. Nessas 5 rodadas, Vai em quais são conta os aquilo times que que você estão falou, chegando com mais força, com mais vontade, ou porque trocou o treinador, ou porque... O Vasco vai precisar ter um aproveitamento que ele não teve até agora no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também. 7 O pontos. Vasco era pra Mas o ter Corinthians precisa empatado de com menos o Grêmio pontos. no Sul. Ele tomou o frango do goleiro nos 50. O Vasco ele vai precisar, o Vasco ele vai precisar de no mínimo 7 pontos aí, dos 15 aí disputados. Ou seja, 50% de aproveitamento. Numa tabela que o Vasco vai pegar dificílima, eu acho que é complicado. Se o Corinthians mantiver o aproveitamento dele no campeonato, muito pior que o E Corinthians. a tabela do Corinthians é fácil? Mas o que alivia, o que atenua pro Corinthians é o fato de o Vasco, que está atrás dele, ter uma tabela pior do que a dele. Você entendeu?
Esse é o detalhe. Olha aqui, há 2 semanas atrás, eu falava que não vai cair não, esquece, bababá. O problema é que lá embaixo mudou muito. Lá embaixo mudou. Gente, 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente dava o Esporte já rebaixado. Foi falado nesse programa aqui, ó, Paraná Esporte já era. Então nós temos só 2 vagas aí. Agora já tá diferente, gente. Agora já tá média. Posso fazer uma pergunta maldosa? Deve. Palmeiras, campeão brasileiro, semana que vem. Tem Vasco e Palmeiras aqui em São Januário. Palmeiras manda o time C. Imagina se o Vasco precisa ganhar, o Vasco vai ser rebaixado. O Vasco vai precisar ganhar. Então vou continuar Aí com a o maldade. Palmeiras e Vasco, historicamente, tem uma aliança. As torcidas são próximas e tal. Aí o Filipão dá festa pra todo mundo, o Palmeiras vem com um time de sub-15 aqui. Continuando com a sua maldade. E o Galhote, o Galhote não. E o Andrés vive provocando o Galhote. Palmeiras Não é o pode... contrário. Continua com a sua maldade. E a última rodada, o Palmeiras pega o Vitória no Barradão, dependendo do... No Allianz Parque, desculpa. Dependendo do que acontecer, o Vitória, se ganhar, pode escapar do rebaixamento. Exato. Gente, Eu acho que o único jogo que o Palmeiras pode perder daqui até o final do campeonato é pro Vasco, em São Januário. Porque o Vasco vai estar em casa, brigando contra o rebaixamento, e agora tem esse Por isso que eu componente. falo, Rodrigo Bueno, hoje o único resultado bom pro Corinthians hoje é ganhar do Cruzeiro. O ganhar do Cruzeiro é um resultado ótimo. Se ganhar do Cruzeiro... Empatar, eu acho que é bom. tudo Eu acho bem. bom. Se ganhar do Cruzeiro, acabou. Aí acabou. Eu também acho. Se empatar é ótimo. Se empatar, tá Agora, legal. Também acho. isso é um negócio que o Rodrigo Bueno falou, que eu estava prestando atenção aqui. O Corinthians pode ficar na mão do Palmeiras em 2 jogos. Do Vasco contra o Em Vitória. 2 jogos. E o seu André Sanches vive entrando nas redes sociais para zoar o Galhote e o Palmeiras. E principalmente o Palmeiras. Mas o Corinthians ficaria na mão do Palmeiras, Formani, se ele precisasse, se ele tivesse atrás, por exemplo, dos adversários que ocupam hoje uma zona mais confortável na Não, não, eu tabela do falei que Campeonato Brasileiro. pode. O Corinthians não está na zona de rebaixamento. Não. Último jogo do São Paulo. Tô dizendo pra você que Último jogo do São Paulo. Chapecoense fora. Vai ficar. De última rodada, último jogo do São Paulo. São Paulo e Chapecoense fora. Se o São Paulo já chegar sabendo o que vai fazer, também pode dar férias para os jogadores e mandar um time C para enfrentar a Chape lá. O Santos joga o Sport na última rodada. Uma conspiração. Certo. Tá tudo contra. que eles É o seguinte, os times de São atacando aí pro Paulo, Corinthians os cair. times de São Paulo vão estar jogando contra equipes e vão estar brigando com o Corinthians. Ou seja, precisa ganhar hoje, bicho. Se não ganhar hoje... Não depende da última rodada. Corinthians vai ser sério. O Corinthians só depende dele, continua só dependendo dele. Esse é o problema. Não é. Discordo. Esse é o... Assim como jogaram contra o São Paulo, o jogador, repito, ainda mais alguns deles aí sabem que não vão ficar. A maior parte vai. O jogador não é trouxa. O jogador não é trouxa. Muitas vezes se faz mas não é. O cara sabe, principalmente, repetindo, aquele time de 2007 esquece. Era um time que tecnicamente não tinha o que oferecer. Esse time de hoje tem. O jogador, quando quer, ele joga. O de Foi assim no 2002 do sábado. Palmeiras não era horroroso. Foi assim, caiu. mas aí era um outro Mas, cenário, tudo bem, mas politicamente caiu. conturbado, era Não totalmente era diferente ruim, do cenário Sim, atual. mas caiu. O Corinthians hoje não vive uma crise política, o Corinthians hoje ele tem um elenco que pode render mais do que está rendendo e acredito que tem a bola para escapar. O time do Corinthians, por mais aí que digam também, não sei o quê, foi prejudicado pela arbitragem. Isso não é justificativa para ocupar o lugar que ocupa? Sim. Mas se vocês pegarem aí, 4 pênaltis foram sonegados contra o Corinthians. Aquele pênalti contra o Ceará no Pedrinho, lance capital, poderia ter decretado a vitória do Corinthians. Pênalti contra o América Mineiro, pênalti em cima do Gabriel, também pênalti claro que não foi dado. O pênalti em cima do Roger contra o Botafogo. Todo mundo aqui viu que foi pênalti. E contra o São Paulo, aí aquele pênalti em cima do Romero, fora o gol legítimo que foi feito, que a arbitragem não viu. Então, são pontos que acabam comprometendo a campanha de um time. O Corinthians não está jogando bem? Concordo que não esteja. Merece estar numa zona hoje intermediária do campeonato? Merece, óbvio. Foi incompetente. Mas a arbitragem colaborou muito também para quem principalmente diz que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. Tá aí, ó. Na última rodada, o São Paulo pega a Chapecoense fora. O Santos pega o Sport fora. E o Palmeiras, na última rodada, pega o Vitória Em casa. em casa. Veja só. Não pode deixar para a última rodada. Exatamente. Os 3 times de São Paulo podem determinar o rebaixamento ou não do Corinthians. Mas, Formani, por isso que eu tô falando que o empate hoje não é bom resultado. O Corinthians precisa se livrar logo disso. Porque se falar, o empate é bom no emocional. Depende, cara. O emocional também pode ser o contrário. Agora não falta mais 5, falta 4. Precisa ganhar. Não falta mais 3, precisa ganhar. O Mano fala que o time do Corinthians é um time que pode render mais do que rende. Concordo. Mas a partir do ano que vem, do jeito que está, agora, nesse momento,
O emocional tá lá embaixo. Tem que se salvar. O emocional tá lá embaixo. A bola queima no pé. Pascoal sabe disso. Tem que ganhar hoje. Tem que ganhar hoje. Tem que Mas essa é a hora do grande jogador assumir a Mas responsabilidade. não tem nenhum grande jogador lá. Tem o Não Jadson. tem. O Jadson como não? O Pedrinho é um cara que vai começar o jogo hoje. Mano, é um cara que também pode resolver, claro que é, gente. Agora é a hora de separar, como você Cássio é um disse. baita goleiro. É hora de separar os homens dos meninos, cara. Por Cássio, exemplo, Fagner. esses caras, Fagner, Ralf, Jadson, Danilo, são jogadores que precisam falar, dá a bola em Esses mim. caras são jogadores comuns. Não acho que são A comuns, única não. que não é comum Pro ali consumo é interno, não é. o Pedrinho que tem um potencial muito grande. Vai ter que precisar provar ainda. Os demais são jogadores que podem jogar na fogueira, os caras morrem. Não, mas peraí, você está discutindo Morre outra assado. coisa. Você Morre está assado. discutindo aí o fator técnico. Eu estou discutindo aqui o fator tático. Você falou, a bola queima no pé. Eu falei, não pode queimar. Por exemplo, você vai falar que o Jadson Mas é aí cabeçudo. isso não é tático, isso é técnico. Não, mas é que tá. Não, peraí. Quando você começa a pegar, por exemplo, os jogadores aí que poderiam fazer a diferença, e podem, no meu ver. Fagner é um cara que pode fazer a diferença. Jadson pode fazer a diferença. Pedrinho pode fazer a diferença. São jogadores aí que tem que chamar a responsabilidade para si. Não, o direito Quando eu não falo vai resolver o mas é um subir o cara. preço do Não, dólar, mas né? o Rodrigo, não é um cara que vai fazer a diferença fazendo gols, mas a presença Pode dele. fazer o pênalti. Não. Do Pênalti jeito não, que imagina. ele é- O Fagner, onde ele atua, ele é muito bom. Então o negócio é o seguinte, a presença desses caras dentro de campo contribui bastante pro time, inclusive, se acalmar. Eu acho que esses caras não têm personalidade pra fazer tudo isso. Eu acho que tem. Como não? Tem. Não O tem. Fagner, você não acha que tem? O Tem. Ralf, o Cássio? Não tem. O Jadson, opa. Não tem. Olha aqui, discordo. quando eu me apego, Eu não sou tão pessimista. É verdade, eu me apego a números. Confesso pra Eu você. me apego a números. O número está aqui na frente. Corinthians nesse Campeonato Brasileiro ganhou 10 jogos, empatou 10 jogos e perdeu quantos? Nós estamos na 25ª, 15 então. 15 jogos, então. Perdeu 15. É isso? Não. Estamos na 33ª rodada. São 20? São 13 jogos. 13 derrotas. O Corinthians mais perdeu do que ganhou, do que empatou. Ô, Sormani, o Por isso que eu 13º vai falo, o cair que em me dezembro leva ou a não? crer que esses 5 jogos... tá tudo beleza. O Corinthians mais perdeu do que ganhou e empatou no campeonato. No campeonato Exatamente, inteiro, isso que nós vamos arrumando. o Corinthians foi mal pago. Não tem pra onde correr. Nos últimos 3 jogos, ganhou 1. Eu acho que o Corinthians O não que me cai leva porque a o crer? Vasco tem uma tabela muito pior. Foi o que eu falei aqui. Muito pior. Só que não dá pra contar só com isso. Claro. Porque o futebol, como você sempre fala, tem o imprevisível, E a tabela o imponderável. pior do Vasco Ninguém tem um jogo imaginava. do Corinthians, Ou, por exemplo, alguém Agora, imaginava... isso, mas veja, desculpa, o que o Rodrigo Bueno falou é um negócio importante. Se o Vasco ganha hoje e o Corinthians perde, é algo que pode acontecer. Gente, eu tinha o falado- Vasco pode jogar contra o Corinthians em Itaquera pelo empate. Mas eu tinha falado isso. Eu também tinha falado Muda a isso. história da- Por isso que eu tô falando que eu não vejo esse mar de rosas todo. Não vejo. Se o Corinthians ganhar, se o Corinthians empatar os 2 jogos em casa e perder os 3 fora, ele cai. O Corinthians... O Corinthians pode terminar o campeonato sem vencer ninguém. Rodrigo Bueno, por isso que eu tô falando Então, assim, hoje contra o Cruzeiro, o Cruzeiro é difícil, mas hoje é ganhar, qualquer outro resultado é ruim, dependendo do que acontecer Eu na acho rodada. empate bom resultado. Eu também acho. Olhando... Porque o empate, se vier, mesmo se o Vasco Mantém ganhar do o Corinthians, Atlético, mantém o Corinthians fora da se zona de mantém ali rebaixamento. em cima, Quem vai ter que 41 jogar pela vitória vai ser o Os Vasco outros. e não o Corinthians. O que eu falo é o O seguinte, jogo é de sábado. em estão falando. 2014 eu falei, o Palmeiras não vai cair, sabe por que não vai cair? Porque os outros não vão deixar. Foi o que aconteceu. Não, o Santos salvou o Palmeiras. O Palmeiras não fez o papel dele em Tá 2014. perdendo na última rodada. Quem salvou o Palmeiras foi o Vitória da Bahia, que estava lá Foi. pra cair, caiu. Não, quem salvou foi o Santos, que ganhou do Vitória. Porque o Vitória também estava querendo cair de qualquer O jeito. Santos perdeu, o Palmeiras perdeu o Eu último só, jogo não em casa. acho, eu só não acho essa treta toda. Um time que mais perdeu do que ganhou e empatou no campeonato, gente do céu, não dá pra levar. Eu acho o seguinte, veja, acho que não precisa estar nem tão desesperado imagina- quanto você. Não, não tô desesperado, E nem tão tô cauteloso. tranquilo quanto o Mano. Eu acho que o Corinthians precisa entender que pode cair. Exatamente. Você Mas entender nem que isso que eu tô pode cair. falando. Eu Não, não você tá sei. muito pessimista. Eu Mas acho tem que que tomar cuidado. Aí Você é o cuidado. problema. Cuidado já é Ventura. O Jair Ventura já olha pra mas cima. eu não acho pra chegar na marca que não era. Mas vocês estão querendo me zoar. Não, tô falando da gente. Tô falando de nós aqui, nem torcida. Agora, Do o jeito que Corinthians... você falou, já viu que Quem o tá no Corinthians clube, não viu o ano que eu não vejo no discurso do Corinthians hoje, ninguém no Corinthians, jogadores, dirigente e técnico, eu não vejo essa preocupação que é pertinente. Ela existe, ela tem de existir. O Jair falou o quê? Que só olha O pra Jair Ventura, só olha pra cima. Pergunta pra ele sobre o temor do melhor olhar rebaixamento, pra a baixo. proximidade. É melhor olhar Não, só pra olha pra baixo. cima. Mano, os Corinthians perdem 6 pontos em 15. Não, até 5 já salva.
44. O Corinthians está com 40. Vamos supor, 5 em 15. 5 em 15 dá o quê? 33%. Esse o aproveitamento que o Corinthians esse é o aproveitamento. Com 200 mil pessoas, o Ceará ganhou Não. também? Não. Ganhou. Alguém imaginava segunda-feira o Chapecoense, que estava aí, bababá, chegou a Nunca pegar tinha o Santos. Não venceu no jogo fora de casa. E o Santos ainda tinha vantagem, porque o São Paulo perdeu, o São Paulo empatou, Atlético. crise, pro Santos pegar a vaga para Libertadores, alguém imaginava? Não. Gente, não dá pra descartar, Aí acontece um deslize de alguém, então, Nesse aproveitamento. Por isso que eu falo. Você está muito pessimista. Não tô pessimista. Você deveria olhar um pouquinho para a tabela e ver que a tabela não é tão ruim assim. Põe a tabela aí, vamos ver. Põe a tabela aí. A tabela não é tão Você ruim. tá, Põe a tabela aí. você tá falando do futuro, eu tô falando do presente. Você tá achando o quê? Eu A tô pergunta constatando o fato pra hoje, você. a pergunta que todos nesse país estão fazendo hoje é o seguinte. Eu já sei o que você vai falar. Em dezembro, o 13º cai? É boa. Canalha, cafajeste. Tá todo Ô, Pascoal, falando. eu não tô pessimista. Eu tô só falando que hoje eu não acho que o empate é bom resultado. Eu vou explicar pra você. Só isso, tu Ele tem que fica- ganhar. Ele faz 41, né? 41. Todos os outros que estão embaixo, se ganharem, não passam no Corinthians. Encosta, Pascoal. Não é a última Mas rodada. ficaria encostado no mesmo Empatar jeito. com o Cruzeiro em Belo Horizonte é um tremendo resultado. Sim, em outras é, circunstâncias não acho. Com um time que tá precisando escapar do Você tá muito rebaixamento. pessimista. Não tá tô louco. pessimista. Deus me livre. Não tô pessimista. Sabe o que é? É o impacto Se eu de for ter almoçar caído... com você hoje, o impacto, a comida vem o impacto estragada, de ter caído em Olha como é que são as 2007... coisas. O impacto de ter caído em 2007 tá batendo nele até agora. eu concordo com O mano, empate time do de Corinthians hoje, Benja, o empate do Corinthians hoje pode jogar o Corinthians até para a primeira página da tabela, dependendo dos resultados do Botafogo e do Bahia também. Ok. Então, o Corinthians está num dia, hoje, nessa rodada de hoje, pode jogar o Corinthians para 16º, com a mesma pontuação da Chapecoense, ou o Corinthians para a primeira página da tabela. Claro que depende de muito, o Corinthians depende muito também dos resultados dos outros, mas o empate está longe de ser ruim. Primeiro que deixa o Corinthians onde está, na pior das Vocês já hipóteses. repararam? Na Vocês já pior das repararam hipóteses, deixa onde está. que dessas E últimas 13º, rodadas o empate é o eu sei mais que a frequente? diferença de pontos é pequena, mas ainda assim você tem 4 times entre ele e o O rebaixamento. empate seria ruim, Flavinho, se o Corinthians empatasse, por exemplo, com um confronto direto que ele precisa vencer. sim, Isso seria péssimo. claro, Aí claro. tá. Mas aí é O o jogo, empate- o já tá falando. o O empate empate no no jogo direto, de hoje direto com é o um Vasco. bom Se não resultado. ganhar do Vasco, E sendo assim, aí como é que perigoso. ele vai jogar hoje? Hã? Tática do quê? O Jair? Não, hoje A até que tática do papel de Júlia Prego. A última vez que ele jogou lá, ele deu um chute no gol. Na Copa do Brasil. Ele vai usar a escalação hoje. Esse é um problema. O Corinthians tem dificuldade com o Jair Ventura de ganhar jogos. Quantos jogos ele ganhou? E de fazer gol. Mas eu que sou pessimista. Um time que tem dificuldade de ganhar jogos e de fazer gols Não tô não. é realmente Ô, preocupante. Rodrigo, se você parar pra Daí, pensar, bateu ele tá você usando uma forte. alternativa hoje, é que ele não vai conseguir repetir o time que jogou contra o São Paulo. Como é que vai ser o time Porque hoje? o Carlos Ele vai atacar é o mesmo Cruzeiro. time, praticamente. Vai. É o mesmo time, com exceção do lateral esquerdo, Então, vamos lá. Carlos, É tem o Avelar, Cássio, Fagner. Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Vai jogar com o Ralf, com o Douglas. O Douglas retorna para esse jogo, porque o Douglas não jogou O também Arauz contra o São Paulo. tá suspenso? O Arauz foi expulso no último jogo de maneira imbecil. Foi... Ralf e Douglas. Gabriel, não, né? E... Não, o Gabriel tá no banco. E o Jadson um pouco à frente dele. Dos dois volantes. Aí você tem abertos ali nas pontas aí, de uma ponta direita ali o Pedrinho. Pedrinho, na esquerda o Romero e de centroavante é o Danilo. É praticamente o mesmo time Pra com se exceção aí defender. do Douglas. Será que o Corinthians vai dar um chute no gol do Cruzeiro ou não? O problema não é ser o Palmeiras mesmo joga na ponta time. esquerda O problema é ter a mesma atitude. O time do Corinthians não tem. Mas é que tá, terá. O jogador, repito, o jogador, ele viu que a água tá batendo no traseiro, ele sabe que ele tem de onde tirar. Aquele time de 2007 que caiu, não tinha, cara. Você vai exigir o quê do final? Não do estou global? comparando. O time de 2007 é o pior time da história do Corinthians. Que caiu. O time de 2018 não é o pior time, está longe de ser. Só que, na prática, o Corinthians não está jogando nada. Gente, é um time que durante o campeonato tem mais derrota do que vitória e empate. O Corinthians tem 13 derrotas, 10 vitórias, 10 empates. Estão loucos. O atual técnico do Quantos Corinthians tem jogos mais fora de derrota do que casa? vitória. 2 jogos. Com um time que ganhou 2 jogos fora de casa. Um time que não chuta gol. Sendo que o jogo foi no campo neutro, Eu não estou... foi contra o Vasco. Eu não estou pessimista, eu Eu estou estou no Paraná. realista. Hoje, quarta-feira, contra o Cruzeiro, em outras circunstâncias, o empate era bom resultado. Hoje não é. Hoje, ganhar hoje, aí tudo bem. Aí eu acho que aí acabou. Hoje acabou. Acabou. Não ganhar hoje, empatou. E pega o Vasco, sabe? Porque aí sábado, a gente conhece Corinthians, né, parceiro? Quando você sentar na frente da televisão hoje pra ver o jogo, você vai ver o jogo nervoso ou vai ver tranquilo? Não, Você vai ver assim, Você vai com essa pilha que Deixa você eu tá falar pra aqui, você. do jeito que você Deixa eu tá falar pra aqui. você, perde hoje.
vamos supor, perde. Conhecemos Corinthians um pouco. Você vai ver a sexta reunião, sábado como que é, sábado vamos ver como é que é na arena. Tem visita? Não joga por amor, não joga por terror. Se empatar, não vai acontecer isso. Não vai. Não, empatar vai ser tranquilo. Se empatar vai chegar em... Se perder, a torcida invadindo o CT. Depende dos resultados, gente. Vamos esperar para ver o que Mas nós acontece. fizemos a conta aqui, Benja. Se ele empatar, ele não entra na zona de rebaixamento. Não, ele continua onde está. Gente, o problema não é entrar na zona de rebaixamento. Não estou falando que entra. Mas se o Vasco ganha e o Sport ganha,